Irmãos, a mensagem de final de ano, talvez poderia pregar sobre você ter expectativas, né? Sobre o final, sobre o próximo ano, né? Irmãos, temos que ter expectativas, lutar para ser melhor, para que o nosso ano seja melhor. Esse é o tipo de mensagem mais apropriado, né? Para o final do ano, a virada de ano. Mas Deus me deu uma palavra aqui que alguém vai dizer, mas irmão, não tem nada a ver essa palavra com final de ano, com virada de ano. Mas Deus me deu essa palavra. Quem está entendendo, diga amém. É uma palavra. Glória a Deus. Segura no banco aí, irmãos. Você veio dar glória a Deus e adorar Jesus? Aleluia. É uma palavra que não tem nada a ver. Eu acredito que se eu estivesse entre algumas pessoas que prezam mais pela ética do que pela direção do Espírito, eu seria duramente criticado. Mas eu louvo a Deus que eu estou entre pessoas que prezam a direção do Espírito Santo. Conheço os irmãos aqui, né, a missionária, os irmãos obreiros, e sei que os irmãos prezam pela direção do Espírito Santo. Segundo Reis, aliás, segundo Samuel, capítulo de número 23, versículo 11. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Fiquemos de pé, irmãos, para ler a palavra do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo de número 11. Palavra que Deus põe no meu coração. A primeira vez que eu vou pregar essa passagem bíblica nesta noite. Diz assim o texto: e depois dele, Samar, filho de Agé, ou Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Vamos ler todos juntos o versículo 12? Vamos lá? 1, 2, 3. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Aleluia! Glória a Deus. Podemos aceitar no nome de Jesus. Grande Deus. Meus amados, nesta noite o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra muito séria nessa noite. Maravilha. Claro que nós estamos nessa noite para refletirmos também, que a maior reflexão que um ser humano pode fazer é sobre a palavra de Deus. Aleluia. Meus amados, nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele sempre ataca a igreja do Senhor. Desde o princípio, o inimigo foi inimigo do homem. Quando Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus, o inimigo então tentou destruir essa comunhão que havia entre Deus e Adão, entre Adão e Deus. O inimigo não ficava contente ao ver aquela comunhão, aquele contato maravilhoso do homem, da criatura com o seu Criador. E o inimigo então ele se propôs destruir essa comunhão. O inimigo se propôs então destruir essa harmonia que havia entre o homem e Deus. Essa comunhão irritava o inimigo. O inimigo fica irritado. Preste atenção nessa palavra, irmãos. O inimigo fica irritadíssimo quando ele vê um crente que vive em harmonia com Deus. Ele fica irritado quando ele vê uma irmã santificada na presença de Deus, vivendo na presença de Deus, em comunhão com Deus, vivendo a palavra de Deus. Ele fica muito irritado com isso, porque ele não quer que o homem tenha comunhão com Deus, que o homem viva para Deus, que o homem adore a Deus. Então o inimigo, ele usa uma arma que ele usou desde o jardim do Éden, que é a desobediência. Uma coisa que leva um cristão a pecar, uma coisa que leva o cristão a ficar fraco na fé, é quando ele começa a desobedecer a Deus. Uma arma que o diabo usa contra a igreja do Senhor é uma arma chamada pecado. O pecado, um dia eu orando no monte, Deus perguntou para mim: meu filho, qual é a pior coisa
tem na terra. Oh meu Deus, eu fiquei pensando, e antes que eu dissesse para Deus, como disse Ezequiel, tu o sabes, ele logo me disse: o pecado é a pior coisa que tem na face da terra. Irmãos, o pecado é terrível. A minha Bíblia Sagrada nos diz que o salário do pecado é a morte. Meus amados, o pecado leva o homem à morte. O pecado leva o homem à morte espiritual. O crente cheio do Espírito Santo, se ele começar a pecar, ele morre espiritualmente. Ele fica fraco, ele não tem força para dar glória a Deus, ele não tem força para dar aleluia, ele perde as línguas estranhas, se era batizado com o Espírito Santo, ele perde a comunhão, perde o desejo de estar na casa do Senhor. O pecado destrói o homem, o pecado leva o homem para a perdição eterna, o pecado leva o homem para o abismo eterno, o pecado separa o homem de Deus. Então o pecado é a pior coisa que tem na face da terra, e é justamente o pecado que Satanás usa para destruir a igreja. Desde o princípio foi assim, ele sempre usou o pecado para destruir os homens de Deus. Se nós descorrermos a Bíblia Sagrada, vamos ver que o diabo sempre usou o pecado para destruir os homens de Deus. Se nós olharmos o Davi, segundo o coração de Deus, caiu naquele pecado terrível em adultério, então foi cúmplice de um homicídio. Meus amados, ele sempre usou Dalila, foi usada pelo Satanás para poder seduzir Sansão, para que esse perdesse o poder e a unção de Deus. E quando Sansão, louvado seja Deus, desobedeceu a ordem de Deus, revelando o seu segredo, meus amados e queridos irmãos, então ele perdeu o poder de Deus. Satanás sempre usou o pecado para destruir os homens de Deus. E nesses últimos dias, meus amados da igreja, o diabo tem usado o pecado para destruir a igreja do Senhor. Ele vem colocando, querendo introduzir dentro da igreja o pecado, porque ele sabe que quando ele coloca o pecado dentro da igreja, a igreja fica uma igreja sem graça, sem unção, sem poder, sem virtude, não há manifestação, não há línguas estranhas, não há poder, não há graça, os crentes não são avivados. Quando ele consegue colocar dentro da igreja o mundanismo, o pecado, você consegue observar dentro da igreja e ouvir os barulhos dos ventiladores, ouvir o barulho do ar-condicionado, porque é um silêncio total. O pecado, ele vem bloquear o cristão não consegue nem dar glória a Deus, nem dar aleluia. A presença do Espírito vai saindo, onde o pecado vai entrando, a unção vai saindo, onde o pecado vai entrando, o Espírito Santo vai se afastando. Lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, a Bíblia diz que as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado faz divisão. Quando o crente começa a pecar, ele vai perdendo a comunhão com o Espírito Santo, vai perdendo a comunhão com Deus. Por isso, meus amados irmãos, temos que tomar cuidado com o pecado. Por que Satanás hoje não está usando as autoridades como usava naquela época, mandando matar os cristãos? Levavam os cristãos, jogavam em cova de leões, faziam horrores com os cristãos, mas ele entendia que cada cristão que ele matava aqui era mais um que chegava no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Satanás diz assim: olha, essa estratégia não está funcionando, nós estamos mandando matar os crentes e nós estamos fazendo um favor para eles. Cada vez que nós matamos um crente aqui, ele vai direto para a glória. Então ele pensou e disse: vamos ter que fazer diferente, vamos colocar o pecado, porque o pecado impede o cristão de entrar lá, num lugar onde o diabo conhece muito bem, que é um lugar maravilhoso, um lugar de glória, o paraíso eterno, bendito seja Deus. Então ele diz: o pecado vai impedir o cristão de entrar lá, então eu vou introduzir o pecado. E se nós observarmos hoje, amados e queridos irmãos, é exatamente isso que o diabo está fazendo. Ele está colocando o mundanismo dentro da igreja, ele está colocando, louvado seja Deus, os cristãos, louvado seja Deus, para aceitar aquilo que Deus não aceita, levando cristãos a aceitar aquilo que Deus não aceita, a aprovar aquilo que Deus não aprova, a amar aquilo que Deus não ama. Aleluia. Mas eu louvo a Deus que eu posso observar no meio desse povo, que tem um povo que está em harmonia com Deus nesta noite, e está rejeitando todo o pecado. Se você é desse crente que rejeita a iniquidade, levante a tua mão e dá glória ao nome de Jesus Cristo.
não podemos aceitar o pecado, não podemos aceitar aquilo que Deus não aceita, não podemos aceitar o mundanismo, não podemos aceitar os costumes dessa sociedade corrompida, não podemos aceitar os costumes desta geração perversa, como disse o apóstolo Pedro. Nós temos que ter um costume santo, um padrão santo, uma vida santa, um falar santo, um olhar santo, um ouvir santo, um vestir santo, um padrão santo. Quem está entendendo que Deus está falando da glória de Deus? Não aceite aquilo que Deus não aceita. Quantos cristãos aceitando aquilo que Deus não aceita? É música mundana, ele escuta, ele aceita a música mundana. É piada, ele gosta de escutar piada. Oh meu Deus do céu, quantos cristãos aceitando coisas que Deus não aceita? O modismo, a atriz lança uma moda lá na novela, começa a usar uma roupa extravagante, o cristão começa a copiar, diz, nossa, que vestido bonito, que sainha bonita, e ali ele vai copiando aquelas roupas imorais e indecentes que expõem o corpo da mulher. Aleluia! O corpo da mulher de Deus não foi feito para ser exposto, para ser alvo de cobiça, mas foi feito para a habitação do Espírito Santo. Quando você acredita nisso, levante a sua mão e dá glória. O pecado é a arma que o diabo usa. Quantos cristãos que o diabo usou e ele pegou e lamentavelmente foi derrotado. O povo de Israel conseguiu invadir uma cidade por nome de Jericó, que tinha uma das muralhas mais difíceis de ser destruídas. Jericó era uma das cidades mais difíceis de ser tomada. O povo de Israel entrou lá e tomou. Mas quando eles foram invadir uma cidade por nome de Ai, uma cidade muito menor, quando eles foram, você não vão mandar nem todo o exército, manda só um punhado de soldados aí, já basta para aquela cidadezinha. Quando eles foram derrotados. Aí Josué, que era o homem de Deus, ele disse assim, Senhor, derrotamos Jericó, uma cidade tão grande, agora Ai, uma cidadezinha tão pequena, e os teus filhos são derrotados, o que é que está acontecendo? Jeová bradou e disse, tem pecado no meio do meu povo. E você sabe muito bem que era o pecado de Acã. Quem já conhece a passagem, levanta a mão. O pecado de Acã levou o povo de Israel a ser derrotado. Mas depois que eles tiraram o pecado do meio deles, eles foram de novo contra Ai, e Ai foi derrotada. A igreja vence quando ela abandona o pecado. A igreja triunfa quando ela abandona o mundanismo. A igreja vence quando ela abandona tudo aquilo que Deus não se agrada, aquilo que Deus não quer. Oh, glória! Então o diabo, ele usa o pecado. Ele usa o pecado para destruir a igreja. E quantas pessoas que estão aceitando algumas coisas que o mundo oferece, que não faz bem para a nossa vida espiritual. Nem tudo aquilo, queridos, que está diante dos nossos olhos, nós podemos ver. Existem coisas que os cristãos não podem colocar os olhos. O livro de Salmo 101, versículo 3 diz, não porei diante de mim coisas más, diante dos meus olhos coisas más. Tem coisas que não convém ao cristão estar assistindo. Tem certas coisas que o cristão não convém estar olhando. Tem coisas que não convém o cristão estar ouvindo. Tem roupas que não convém o cristão usar. Mas presbítero Aparecido, o que o senhor quer dizer que o senhor leu essa passagem aí? O que tem a ver com o que o senhor está dizendo com a passagem? A arma que o diabo usa é o pecado. Samar era um homem que defendeu um pedaço de lentilha, a sua plantação de lentilha, porque os filisteus queriam destruir e tomar aquele pedaço de terra. Mas a Bíblia diz, você leu comigo, que ele se apoderou de uma espada e muitos dos povos de Israel fugiam. Alguns fugiam, mas a Bíblia diz que Samar disse, o meu campo de lentilha ninguém vai tomar. Ele encarou os filisteus com uma espada desembanhada
E ele sozinho enfrentou aqueles homens e defendeu o seu campo de lentilha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Você, crente, tem que pegar a espada e defender o teu campo de lentilha. Aleluia. Qual é a espada? Tem alguma espada materialmente vendo aqui? A espada que o crente usa, segundo o apóstolo Paulo no capítulo 6 de Efésios, é a espada do Espírito. É a palavra de Deus. Aleluia. Nós temos que pegar a palavra e defender o nosso campo de lentilha. Temos que desembanhar a espada e dizer que não, Satanás, você está usando essa arma chamada pecado, mas a minha Bíblia, essa espada que eu uso, está dizendo que eu tenho que andar em santidade. Essa espada que eu uso está dizendo que eu tenho que andar em retidão. Essa espada que eu uso está dizendo que eu não posso aceitar o pecado. E você vai usar essa espada para defender o seu campo de lentilha. Aleluia, Jesus. Samar sozinho pegou a espada e disse: não vão tomar, o meu campo de lentilha é meu, vocês não vão tomar. E ele com a espada começou a defender. Meus queridos, nós temos que defender aquilo que é nosso. Foi cantado sobre luta, que batalhar e lutar. Temos que defender aquilo que é nosso. Aleluia. Nessa noite o Senhor está dizendo: defenda o que Deus te deu, irmão. Defenda o que Deus te deu, irmão. Deus te deu o batismo com o Espírito Santo. Defenda o batismo com o Espírito Santo. Não pare de falar em línguas estranhas. Não pare de colocar lenha neste altar santo. Defenda o batismo com o Espírito Santo. Deus te deu um cargo de obreiro na igreja. Defenda o teu cargo de obreiro. Defenda o cargo que Deus lhe deu. Deus lhe deu o dom do Espírito Santo. Defenda os dons do Espírito Santo na tua vida. Não entregue mão beijada para Satanás. Defenda o teu ministério. Defenda a tua casa. Defenda a tua família. Desembanha a tua espada e diz aqui: não, Satanás, na minha casa você não vai entrar. O meu campo de lentilha eu vou defender. Quantos aqui vão defender a sua vida espiritual? Defenda o teu campo de lentilha. Defenda, irmão, o teu casamento. Satanás está atacando o teu casamento. Essa mensagem é para alguém aqui. Escute aí, ó. Não vou te apontar aqui porque Deus não mandou fazer isso. Mas Deus está dizendo: defenda o teu casamento, mulher. Defenda o teu casamento, homem. A banda é que o inimigo vai lançando um prato aqui, outro prato ali. O inimigo vai jogando no seu coração aquela sensação de desconforto, aquela sensação de insatisfação, para te levar a buscar satisfações em outros lugares. Está entendendo aí? Você diz: eu estou insatisfeito no meu casamento, eu estou insatisfeito no meu casamento. Aí você procura satisfação em outros lugares, aonde Deus não te agrada e aonde você pode levar você à ruína. Defenda o teu casamento. Quando vir qualquer sentimento que venha levar o teu casamento à ruína, diga que não, Satanás, a espada do Espírito está na minha mão. Meu casamento é de Deus. Meu casamento é de Deus. Tem soldado de Jesus aqui. Tem soldado de Jesus aqui. Cadê o soldado? Cadê o soldado? Cadê o soldado? Pega a espada, soldado. Defende o teu casamento, irmã. Defende o teu casamento. Defende os teus filhos. Defende os teus filhos. Veja o que eles estão vendo na internet. Veja com quem eles estão conversando. Veja quem é o ciclo de amizade que os seus filhos têm. Com quem que eles estão andando. A Bíblia diz assim, tem um ditado, um provérbio, melhor dizendo, que diz: ande com o sábio e será sábio. A Bíblia tem um versículo que diz isso, né? Anda com o sábio e será sábio.
Agora, se você começar a andar com o torto, você vai acabar ficando torto. Se o teu filho começar a andar com más companhias, ele também vai começar a fazer coisas que as más companhias fazem. E você é filho, a responsabilidade não é só do seu pai, você também tem que se cuidar, rapaz. Sai de escolher as suas amizades. Deus está falando aqui, quem está dando glória da glória. Glória a Deus. Eu estou sentindo ter essa palavra aqui, ó. É pai. Porque tem filho que joga tudo a culpa do pai. Meu pai me destruiu, meu pai me ensinou, ele está destruindo. Você também tem que fazer a sua parte. Aleluia, Jesus. Toma vergonha, valoriza mais os teus pais do que teus amigos, rapaz. Aleluia, Jesus. Ah, meus amigos e os teus pais, que te dão sapato, que te dão calça. Sua mãe te carregou 9 meses na barriga. Aleluia. Sua mulher, fácil. Glória a Deus. Está sentindo a presença de Deus aí, irmão? Está sentindo? Aberrante, Califórnia, Ramanteio, Abachoque, Tefai. Defenda a tua casa, meu jovem. Não, meu pai e minha mãe não gostam dessas coisas. Aleluia. E tem jovem que assim chega no outro. Ai, seu pai e a sua mãe é muito chato. Aleluia, Jesus. Chega em você. Seu pai e a sua mãe é muito rígida. Aí você fica do lado do amiguinho ou do lado dos seus pais? Aleluia. Fica do lado dos seus pais. Glória a Diga Deus. para eles: os meus pais podem ser chatos como você está dizendo, mas eles me amam. Eles querem o melhor para mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando você está na bonança, os amigos estão. Mas quando você entra numa enfermidade ou alguma coisa difícil, os amigos somem. Mas quando você olha do seu lado, está a sua mãe com o rosto banhado em lágrimas. Deus abençoe os meus filhos. Na hora difícil, os seus amigos vão sumir, mas os seus pais não vão te abandonar. Por isso, defenda os teus pais, jovem. Glória a Deus. Pais, defendam os seus filhos. Filhos, defendam os seus pais. Aleluia, Jesus. Samar falou que não. Eu vou defender. Amor que quer falar, defenda. Defenda os seus. Defenda a sua casa. Pegue a espada do Espírito e diz aqui não. Irmão, o mundo está oferecendo tanta coisa ruim para nós, para os nossos filhos. Tanta coisa ruim, amados. Oh glória. Eu pergunto para você: você vai defender o teu campo de lentilha ou vai entregar para o inimigo? Você vai defender a tua fé ou vai se entregar? É assim mesmo, né? Você é muito crente, já está fora de moda. Você é muito crente, já está fora de questão. Para que ser muito crente? Para que ser muito santo? Meu Deus, a Bíblia diz assim: sede santo como eu sou. Essas pessoas parecem que não se dão conta que estão questionando o texto bíblico. Pedro diz: olha, assim começando aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. E os crentes, para que ser tão santo? Ah, irmão, isso é caponice. Você está atrasado. Então Pedro está atrasado também. Então Pedro não é homem de Deus. Essas pessoas estão questionando o texto bíblico, estão questionando os ensinamentos dos apóstolos, mas eu e você vamos abraçar o nosso campo de lentilha e dizer que não. Defenda o teu campo de lentilha, irmão. Defenda o que é teu, defenda a tua fé, defenda os teus princípios, defenda aquilo que você aprendeu. Não deixa alguém mudar os seus princípios. O apóstolo Paulo diz assim, ó: não vos movais facilmente do vosso entendimento. Alguém ouve uma coisa há 20 anos,
os pastores ensinando, 20 anos. Aí chega alguém com 5 minutos, irmã Simone. BBB não é assim não, irmã. Tem nada a ver. Os pastores do passado, era muito salgado, não tinha um entendimento, era tudo. Aí o cristão já muda. 20 anos ele ouviu aquilo. Com 5 minutos de